Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma análise aqui do índice. Hoje, domingo, eu vou fazer uma análise do índice, do dólar e do Bitfoot. Eu não tinha visto o Bitfoot na sexta-feira. Bom, o Bitfoot disparou e algumas pessoas têm perguntado: o Bitfoot é queda, é compra, como é que tá? Então depois eu vou fazer uma análise e estou renderizando aqui os vídeos. Posteriormente eu vou ir postando e fazendo meus devidos comentários, tá? Para hoje, vamos fazer aqui em relação ao índice. Estou com Vou compartilhar a imagem aqui do índice futuro para vocês e aí fica mais fácil para a gente compreender. Vamos lá. Aqui, como diz um grande amigo meu, a gente está enxergando a floresta e agora vamos dar um zoom para ver como o mercado tá? O que seria esse cenário aqui, tá? Essa estudo de volatilidade aqui seria mais ou menos para mostrar quando o mercado ele rompe a máxima, o quanto ele sobe. E isso nos fala muita coisa, tá, pessoal? O mercado ele é feito de padrão, ele tem ciclos de alta e de baixa, então ele segue padrões. Isso daí eu estava lendo um livro sobre isso e tem traders que só operam esses padrões. O mercado está no ciclo de alta, ele espera vir o ciclo de baixa e começa a vender. Então vamos aqui para entender, tá? Como é que o índice ele vem? O índice de 2023, a gente teve lá em 2021, 2 ali a pandemia, aquela região toda, aquele colapso todo, então o mercado ele ficou aqui, a média de 500 ficou no meio e de 200 começou a ficar no meio também, e depois o mercado melhorou e naturalmente a gente começou a ganhar um fluxo comprador, o índice saiu de patamar, chegamos a bater na região dos 100 mil aqui mais ou menos, eu acho que tem até uma época que bateu 98, o pessoal vai chegar em 60 e tudo mais, era aquele caos todo, mas quando ele realmente entrou um ciclo de alta, o mercado saiu de 98, eu lembro disso, que Petrobras disparou e puxou o mercado para cima, a gente saiu de 98 para os 107 aproximadamente. Cadê o 107 aqui? Pois mesmo, a gente subiu, bateu aqui o 109, corrigiu, subiu, corrigiu e disparou e voltou para a região 121 aqui. Em quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Só para a gente ter uma ideia de quando o mercado quer ele vai. Em aproximadamente 61 dias, 2 meses, o mercado subiu mais de 25%. Tá? Então, quando o mercado quer, ele vai. Quando os players querem, eles vão. Então, é assim que funciona. Tá? E aí, vamos aqui para entender um pouco mais onde eu quero chegar. Quando o mercado, aqui ó, voltando mais um food, onde era a nossa máxima histórica. Nossa máxima histórica era no 131, 230. E aí, quando o mercado rompe uma máxima histórica, é esse X da questão aqui que eu quero mostrar. Quanto é que ele sobe a mais? Ele sobe em média de 3,45%. Então vamos colocar uma média ali entre 10% para cima, 10% para baixo. Então 3% aproximadamente é o que ele sobe quando ele rompe a máxima histórica. E aí aqui ó, o mercado subiu. Opa, droga. Perdi aqui o que eu estava fazendo. Beleza. Ele subiu, bateu máxima histórica. E aí, naturalmente, ele fica um tempinho e depois ele começa a realizar. E geralmente ele entrega o dobro do que ele subiu. Tá? Geralmente ele entrega o dobro do que ele subiu, da máxima histórica, para corrigir. Então ele subiu 3 e um pouquinho, entregou 7 e 14. Começou a distribuir, lateralizar, ele vai encontrar um pouso de suporte, né? Um local onde ele vai segurar o preço, onde o pessoal aqui, se você olhar para trás, existia uma força compradora muito forte, o pessoal distribuiu, aí o que acontece? Vamos lá fazer tudo é um estudo, vocês começarem a estudar lá atrás o mercado, a gente começa a identificar o que é que vem pela frente. Então, ó, a gente fez uma retração aqui de FIBO, o mercado subiu, aí ele caiu um pouquinho, renovou as máximas, caiu um pouquinho, foi até a retração de 38, violinou aqui, disparou para cima, tá? Se a gente colocar aqui um pouquinho mais para cima, nessa daqui, ele deu uma violinada aqui no meio do 38, geralmente ele vem, quando ele está com muita força compradora, ele vai até a metade, às vezes nem só faz tocar aqui e sobe, então ele veio aqui ó, e subiu, disparou, tá? E aí voltou a fazer novas máximas históricas, que aqui ele, deixa eu alinhar aqui para a gente ter
uma porcentagem aqui um pouco mais precisa. Então ele rompeu a máxima histórica daqui e pegou 3,63%. Do outro a gente tinha pego o quê? 3,40 e alguma coisa, foi isso? Aliás, eu estou olhando o mesmo, desculpa. Então aqui ele pegou 3,63%, anotei aqui, fez uma correção, começou a lateralizar, tá? E voltou ali a encontrar uma zona de suporte. Onde é a zona de suporte dele? Olha só onde é. Quando você pega esses topos aqui e marca, olha onde é a zona de suporte. Se olhar lá para o passado é a zona de suporte dele. É a máxima daqui, é a regiões aqui de proteção. Então essa região aqui é a região de suporte. E aí o que é que você faz lá de trás? A gente vem aqui e marca essa região aqui. Dá para pegar daqui para cima, para cá. Então aqui tem muita força compradora. A gente pode até diminuir um pouco mais isso, porque pega esses candles aqui. Pronto. Aqui. Essa é a força compradora aqui, tá? Que se você observar, ela vem se prolongando há muito tempo, que é a região do 120. Se você olhar, acho que no mês de junho, de janeiro, aliás, a gente estava na região do 120. Ah, não, eles vai perder, vai no 117, porque a gente, fui uma das pessoas que achei que ele vinha na região do 117, porque a mínima desse ponto aqui, ó, ele podia ter, se tivesse realmente ainda mais cenário vendedor, mais causa, mais notícia negativa, ele tinha vindo até a região 117, que era aqui. E aí ele segurou essa região, segurou, disparou para cima, tá? E é onde é que é isso aqui, onde ele parou. Ele parou numa máxima, que é o 131.240. Olha que interessante. Ele chegou numa máxima, realizou, voltou para uma região de mínima do passado, onde o mercado ele tem memória, voltou novamente para cima e começou a fazer uma distribuição para tentar romper. E aí o que é que ele vem? Vamos para outro cenário. A gente rompeu uma máxima aqui com 3,63, aqui a gente rompeu com 2,35, tá? Então a gente sabe já que assim, existe uma média 2,35, 3 ponto alguma coisa, então pelo menos 2,5 ele sobe aqui quando rompem uma máxima. Então ele realizou, subiu, realizou, voltou, rompeu as resistências que ele tinha para cima, que foram máximas de momentos anteriores, chegou na máxima histórica novamente, que era o 139, e ele rompeu quanto? 1,65. Então quando rompeu 1,65 ele voltou, estacionou na máxima de momentos anteriores e voltou novamente para cima para romper 3,24, tá? Então quando ele chegou na região do 3,24 aqui, foi onde eu acreditei que ele poderia ir até pelo menos o 146. Para quê? Para que ele pudesse completar os ciclos de alta dele, que era nem 146, era 144 e um pouquinho, acho 700, não, mais ou menos, ó. 3 pontos alguma coisa, pronto, era 144, 600 e alguma coisa, se eu não me engano. Era isso que eu estava marcando aqui, mas eu acreditei que ele ia pelo menos no 144, bola, para ele fechar os 3 pontos alguma coisa, mas ele só foi aqui até o 143.800. Ele não chegou a ir lá, de todo modo ele marcou aqui os 3,21. Se a gente pegar as médias lá atrás, é mais ou menos a média do que ele sobe, e aí ele está perdendo, tá? Ele está caindo, então ele já perdeu uma máxima. Vou até marcar aqui, ó. É bom a gente, o que eu dou como sugestão para vocês é você ter um gráfico onde você marque as máximas, mínimas, o passado, tá? Aí aqui eu vou colocar o texto personalizado, máxima histórica. Na hora que você marca, mas ficou lá para trás, né? Ficou lá, pronto. É bom ficar no abaixo, tá? Beleza, tá ok aí, tranquilo. Aí aqui a máxima, aqui outra máxima. E logo ele vem aqui de novo. Tá? Logo ele vai vir aqui de novo. E é bom marcar porque quando ele chegar próximo, a gente já sabe que possivelmente ele vai romper. Tá? Então,
o índice ele fez esse movimento, ele rompeu aqui, caiu, rompeu, caiu. E o que é que eu quero chamar a atenção? Quando ele rompe uma máxima histórica, geralmente ele cai bastante para buscar liquidez, tá? Então, puxar daqui para baixo, ele cai aproximadamente 10% para buscar liquidez. Então, se eu notar aqui, ó, ele rompeu a máxima histórica, caiu aqui menos que 10% aqui, ó, primeiro momento, ele caiu direto aqui 7%, depois ele veio caindo mais, aí veio, buscou liquidez aqui com 14%, tá? Então, na hora que ele bateu o máximo histórico aqui em cima, não se assuste se ele vir buscar aqui pelo menos 7%. 7% aqui. E aí a gente começa a analisar o seguinte: se ele vier 7%, isso são somente padrões, tá? Daqui a pouco a gente tem análise técnica. Se ele vier com 7%, ele bate no 134 e um pouquinho. Se ele vier um pouco mais, com 10%, ele chega na região de 131. E se ele vier encontrar de fato a média de 200, ele chega na região do 100, ela vai subir um pouquinho, a gente chega na região dos 130, nessa região aqui, ó, que daria 8 ponto alguma coisa por cento. Não seria nada estranho o índice vir testar essa região, principalmente pelo que acontece no mercado no passado. Ele bate a máxima histórica, começa a lateralizar, vem caindo, encontra fluxo comprador novamente, interesse de compras, então o ciclo dele vai mudando novamente, tá? Então ele depois entra no ciclo de compra, bate máxima histórica, depois vem lateralizando, perde força, o mercado vem entregando e naturalmente o OBV ele vem entregando junto. Observe que ele vem entregando junto. Tem que estar no diário. Então, ó, ele estava no ciclo de alta, estava bem quase o dobro. Aí começa a cair e vem praticamente pela metade do fluxo aqui, ó, de compra, tá? E note que aqui ele bateu o fundo e ainda continuou, depois vai subindo e o OBV ainda continuou caindo. Então o que é isso? Simplesmente distribuição. Aí o mercado começa a ganhar interesse comprador, chegou aqui e agora começou a cair. E aí se a gente diminuir isso aqui para 60 minutos, a gente consegue ver isso aqui com um pouco mais de nitidez, principalmente no OBV. Ó, o OBV subiu aqui, tá? E agora ele vem caindo. Ó, vem caindo. E aqui a gente deu o IFR, bateu lá em cima e veio caindo. E agora vamos para o fluxo. Se você observar, nos 5 minutos, a gente teve uma vela gigante aqui de compra e defesa, mas se a gente começar a observar, o volume de venda ele tem sido maior do que o volume de compra, tá? O volume vendedor ele é maior do que o volume comprador. Olha só as velas grandes de venda, olha as pancadas de venda, aqui ele teve uma briga por abertura, finalização, mas ele vem, ó, ele compra, aí depois vem uma sequência de venda, ele compra, vem uma sequência de venda, aí comprou, vem uma sequência pesada de venda, tá? Isso aqui é bom analisar quando você pega e exporta o volume para o Excel, aí você calcula e aí você tem os dados de forma mais precisa, tá? Só isso daqui não diz muita coisa, mas se você começa a verificar os indicadores e os indicadores eles indicam venda, fica mais fácil. E agora vamos para um cenário mais para segunda-feira, o que vai acontecer, o que pode acontecer, corrigindo. O mercado, quando ele estava aqui em cima, veio a especulação de que Donald Trump iria taxar quem tivesse vinculado ao BRICS e tudo mais, e veio toda aquela especulação toda no meio de uma tarde, ou foi de um dia. Ele postou na rede social dele que o Brasil, eles não precisavam do Brasil, que o Brasil não era legal com os Estados Unidos. Aí o que o mercado começou a fazer? Começou a entregar. Começou a fazer o que ele já queria fazer fazia tempo, fazer uma realização, entregar o lucro, né? Botar no bolso aquilo que eles ganharam aqui comprando, começar a lucrar. Então começou a realizar. Quando começou a realizar, o OBV começou a degradar, o IFR também começou a correlacionar com o mercado, até que veio a notícia da carta lá, que ele publicou voltado à tarifa de 50% no Brasil. Então, esquece o mercado daqui para trás, agora começa a ser daqui para frente. E aí, como eu falei lá atrás, o mercado ele tem um ciclo.
Então o ciclo de alta dele encerrou por conta dos dados políticos e dados geoeconômicos, tá? Então o ciclo de alta dele encerrou. Eu acredito bastante que o mercado ele ainda segue em queda, ele está no fluxo de queda, está numa saída de não está nem em saída de capital do país, está em realização de lucro, e eu acredito que os players vão voltar a comprar, mas vão voltar a comprar mais embaixo quando essa turbulência aí do tarifácio estacionar, que assim que começou aquela guerra com a China, também teve o mesmo cenário. Então eu acredito muito nisso. Então veio o Trump Day, derrubou o mercado, e aí ele perdeu regiões importantes que ele não vinha perdendo antes, que é essa daqui, ó. Essa região aqui, ele já tinha batido, tinha segurado, essa região ele bateu e segurou, e agora, ó, aqui onde segurou, quando ele violinou, voltou para cima, não teve força para segurar, caiu novamente, está voltando para cima, não teve força para segurar, está caindo novamente. Então, se na segunda-feira esse mercado tem duas opções, dois cenários que eu acredito que vai acontecer: que o mercado ele abre aqui em cima, no 137.900, e ele abre caindo, ou ele abre em linha, ou ele abre aqui na mínima, tá? O que eu acredito, o que eu não queria que acontecesse é que ele abrisse no 137.700. Se ele abrir aqui nessa mínima, podem jogar ele para cima, tá? E aí naturalmente eles vão jogar, vai bater aqui, vai lateralizar. Mas se ele abrir aqui em cima e ele vier perdendo, vier uma força vendedora para romper essa região, ele pode perder os 136.700 e buscar alvos em relação ao 100 e... deixa eu ver aqui qual eu anotei nos estudos, os 135.800, tá? É o meu primeiro alvo aqui, onde eu botaria uma parcial, é o 135.800 aqui, ó. 135.945 mais ou menos, mas o 135.800. Por quê? Se você voltar lá atrás, ele tem alguma marcação. Vamos olhar aqui no Infut, onde está 135.800. Essa região aqui, ó, é uma região de máxima histórica. 136.100 é a outra máxima. Então 136.100 vai ser outro ponto que vai, quando bater aqui, vai segurar e pode romper. E se romper, ele tem esses fundos aqui para vir, tá? Tem esse aqui, ó, do 135.150, tem esse aqui do 135.700, tem esse do 136.15. Eu acredito que para amanhã o 136.100, essa região aqui, é plausível, tá? Aqui, ó, 1% de queda, é plausível. E aí ele vindo, ele vai lateralizar nessa região para depois verificar se ele cai mais ou não. Se o cenário continuar do jeito que está, ele pode vir na região aqui dos 133.900, ou essa região aqui, ó, 134.500. Mas minha expectativa para amanhã é pelo menos 136.100. Então, como eu falei, se ele abrir aqui nessa região seria mais interessante, mas a grande probabilidade é que ele já abra perdendo 136.700 e venha com destino ao 133.100, 136. Vou até marcar aqui, quiçá o 135.800. 135.800. Aqui, ó, marquei um primeiro ponto. Na realidade é o 136 aqui. É o primeiro ponto pronto, é justamente isso. A retração 38.2 e a outra é a retração não, o alvo de 38.2, depois o alvo de 50%. Que sai o 61 daria 135.445, tá? E aí, aqui eu acho que 134.700 é muito longo, a não ser que realmente aí venham notícias muito ruins para chegar ao ponto dele ter uma queda tão expressiva aí de aproximadamente 2,11%, podendo chegar a 2,50% na região do 134. Tá? 133 aqui seria um espetáculo, mas eu acredito que é muito distante. Acredito que o índice deve morrer nessa região. Se ele vier para queda, ele morre nessa região de 137.539, tá? Eu não estou vendido no índice. Eu comprei uma opção de BOVA, até porque eu não tenho tempo para estar olhando todo dia. Comprei uma opção de BOVA aqui em cima.
de put, né? Eu vendi uma put, a put S138, se eu não me engano foi essa. Não lembro o preço que eu comprei, porque eu já realizei parciais. Mas eu comprei quando ele estava aqui em cima, nessa região aqui perdendo. Tá? E aí quando ele chegou no Trump Day aqui, eu comprei a S131 também. Para pegar alvos maiores lá embaixo. Peguei uma, ela estava bem barata, estava no preço bom, então comprei na expectativa que o BOVA vinha para baixo. Você vinha aqui no BOVA 11, no diário. Aqui, 133, ele voltou, né? Deu uma decisão. Então, se ele vier no 131, é justamente isso. Se a gente botar aqui 1% para baixo, ele vem no 131. Se a gente botar aqueles 2% de queda aqui, ele pode chegar, ele dá no 130. E aí quando você vem no BOVA, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Olha onde é que tem uma mínima. 131,11. Agora lembre-se que olha o candle que ele deixou. Olha o candle que ele deixou aqui, bem semelhante. Geralmente quando ele faz isso aqui, ele é uma decisão, ele pode voltar aqui para cima. Mas minha expectativa ainda é de baixa. Principalmente pelo cenário geoeconômico. O Brasil tá bem ameaçado em relação a isso e naturalmente se o caldo engrossar, como diz o ditado, muita gente aí posicionada na compra vai ter um prejuízo grande, então o pessoal vai começar a se proteger. Então, essa é a minha análise, espero ter ajudado. Mais na frente eu vou fazer alguns estudos de análise técnica, de projeção e tudo mais para explicar um pouco mais como é que funciona, interpretar a compra de institucional no mercado, como é que faz isso, aprender a usar as ferramentas a nosso favor, tá bom? Então, obrigado aí, quem puder se inscrever, se inscreve, dá um like, sei lá, mas interage com o canal para que a gente possa levar isso para mais gente, mais pessoas.